Fala galera, então tô na área pra gente conversar sobre a notícia que saiu envolvendo a Raizen, tá? A Raizen 4. Isso é uma notícia extremamente impactante, né? Envolvendo o ativo, que trouxe a sua movimentação de alta, embora tenhamos essa movimentação de alta, hoje especificamente, dia 9/6, o ativo já vem de uma longa movimentação de baixa. Mas primeiro momento, não esquece, né, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para a gente conseguir continuar trazendo informações relevantes para você que gosta do mercado financeiro. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada no que aconteceu especificamente, o que saiu hoje no pregão, e depois a gente vai focar aqui nos gráficos, como vocês já podem ver na minha tela. Então aqui, ó, a gente vai dar uma olhada na notícia, em especial, que saiu aí por volta das 11h35, e ela foi 11h31 e ela foi atualizada 11h35. Nós temos duas envolvendo a Raizen, tá? Uma que foi na parte da noite, tá? Então aqui a gente pode ver, foi publicada à meia-noite e 21. Então a Raizen fecha acordo de reestruturação da dívida de 12,6 bilhões de dólares com a maioria dos credores, tá? Então a gente teve aqui, ó, chegou um acordo de reestruturação extrajudicial com a maioria dos seus credores, cobrindo cerca de 60 bilhões de reais em dívidas, de acordo com a reportagem da Bloomberg, citada em fontes familiarizadas com o assunto. Então, o acordo conta com o apoio de credores que detêm aproximadamente 75% das obrigações incluídas no plano de reestruturação. A produtora brasileira de açúcar e etanol já iniciou os procedimentos formais para submeter o acordo à aprovação judicial, segundo a reportagem. Então, a operação teve de se tornar a maior reestruturação extrajudicial da história do Brasil. O acordo envolve 19 instituições financeiras e aproximadamente 80 grandes detentores de títulos, com a empresa garantindo apoio antes do prazo de 8 de junho para fechar o acordo com os credores. Ó, entendeu o plano? Pelo plano da proposta, 45% da dívida será convertida em participação acionária, que até o momento a gente não sabe se é uma boa ou não. Depois a gente vai dar uma olhada nos gráficos para ver como é que ela está. Enquanto 75% restantes serão trocados por novos instrumentos de dívida. A empresa espera que o apoio dos credores supere 80% até segunda-feira, de acordo com a reportagem. A reestruturação também prevê uma separação do negócio de procedimentos, então ela vai separar os negócios de cana-de-açúcar da Raizen em suas operações de distribuição de combustível até o final de 27. A medida visa reorganizar as operações da companhia enquanto ela trabalha para estabilizar sua situação financeira. Então foi basicamente isso que aconteceu, tá? Então eles aceitaram, isso é um alívio para a Raizen, que vinha numa pressão, já vinha há alguns dias, tá? Envolvendo essa questão de extrajudicial, tá? Que estava pesando bastante na Raizen, pelo visto, parece ter um final feliz, tá? Então essa foi a notícia da meia-noite e 20. E aí que a gente tem aqui, eu acho que provavelmente uma atualização, é algo mais específico. Vamos dar só uma olhada para conferir, mas teve, né? Com o apoio dos credores, a mesma situação, vamos dar uma olhada. Então aqui, ó, ela tem um comunicado, tá? Na noite sexta, a empresa uma joint venture entre a Shell e a Cosan diz que os credores detêm mais de 75% da dívida financeira, não garantiram um acordo de reestruturação assinado pelo plano. Atingindo o limite legal, o plano dá aos credores 3 opções de lidar com os seus créditos, incluindo substituição por novos instrumentos de dívida ou conversão na parceria. É basicamente a mesma coisa, não mudou. Traz alguns detalhes, né? De acordo com a participação acionária, 45% da dívida reestruturada será convertida em units, cada uma composta por uma ação ordinária e uma preferencial da Raizen, com preço de 50 centavos por unit ou 25 por ação. Os 55% restantes serão distribuídos em novos instrumentos de dívida. A gente vai tentar alongar. A Shell se comprometeu a aportar 3,5 bilhões em capital novo, enquanto a Água Santa Participações, de Rubens Ometo, poderá contribuir com mais de 500 milhões se assim optar. Ambas receberiam ações ordinárias em troca. A Shell disse em um comunicado que o apoio que apoiou o acordo e que leva e que ele preservou a participação da empresa no conselho da Raizen. Então, basicamente foi isso, tá? O que resultou isso, né? Então a gente pode ver que até olhando o gráfico da Raizen, resultou, ela é um ativo que vem muito mal, mas basicamente, né, numa movimentação que chegou a bater, acredito eu, mais de 10%, vamos ver aqui, vamos tirar
a prova real aqui para ver quanto que originou a movimentação. Não, foi mais 24% no dia de hoje, então um gráfico diário, 24% de movimentação. No momento, o pregão está aberto, tá? Ela está subindo, batendo aí a casa de quê? 6%? 6%, quase 7% de alta, tá? Mas dito isso, vamos dar uma olhada no histórico da Raizen para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui o movimento desde o seu IPO, né? Que basicamente, pelo TradingView, informa que foi dia 2021, tá? Desde 2021, esse ativo aqui ficou precário, né? Como a gente pode ver, ele está mantendo a ideia de uma LTB muito convicta, né? Na sua movimentação de baixa. A gente teve o rompimento desse suporte relevante recentemente. Tá? Recentemente não, mas lá por volta de 2024, onde ela renovou a mínima histórica e vem seguindo nesta ideia. Tá? Aqui agora ela tenta fazer uma região de suporte, a gente está no gráfico mensal, vamos dar uma olhada no gráfico semanal para ter uma percepção. Ainda a ideia segue sendo bem feia, a gente pode perceber aqui, ó, esses aqui são os balanços, ó, tudo vermelho, quer dizer que veio um balanço abaixo da expectativa, e só números grandes, né? A gente tem 164% abaixo, 351% abaixo do esperado, 140% abaixo do esperado, 323% abaixo do esperado. O último balanço bom, 1.590% acima do esperado, que foi agosto de 24. Foi o último balanço relevante. E com isso o último dividendo pago, que foi 0,01 centavo por ação. Então é uma situação bem crítica e a gente vai se aproximar também de um balanço aqui, ó, que está previsto para 29 de junho, tá? Para Raizen. Então, muita atenção. A ideia aqui era entender se teríamos uma reação, né, do gráfico, algo relevante a partir dessa notícia. A princípio não temos nenhuma novidade, pelo menos graficamente. Óbvio que a movimentação foi bem significativa, mas nada muito relevante aqui que possa alterar o trajeto da raiz. A gente vê a tentativa do rompimento, né? A convicção do rompimento dessa LTB de curto prazo, ela rompeu até essa região de resistência na casa do 0,48 centavos, tá? E agora, quem sabe no futuro possa se restabelecer, não sei, mas com certeza essa notícia traz uma mexida importante e abre espaço para quem sabe a gente ver melhoras para a Raizen, que pelo visto não está numa situação muito agradável, tá, galera? Então, uma situação bem crítica para a Raizen, mas de maneira geral essa foi a informação que trouxe e moveu a Raizen de maneira muito significativa. E fica aquela pergunta que não quer calar: será que a Raizen voltará? Voltará não, mas chegará a um ponto interessante para pensar em operar esse ativo ou ter esse ativo em carteira? Eu acho que essa é a pergunta que fica. Tá, galera? Mas não se esqueça, isso é muito importante. Compartilha, curte, dê o like, se inscreva no canal para que eu possa continuar trazendo informações relevantes e comentar um pouquinho desse mercado muito louco de ações que a gente está vendo nos últimos tempos. Então, um grande abraço, galera.